1 Coríntios 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Desde o primeiro domingo de janeiro de 2022, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e também estudaremos a segunda. E para isso nós pedimos que você tenha a destreza e a diligência de estudar essa carta, ler essa carta em casa, para que os estudos e as reflexões do sermão sejam mais aprofundadas a partir da explanação aqui e da leitura prévia que você fará em sua casa. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos ler essa última frase: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus abençoe sua vida, sua palavra, que ela seja aplicada no nosso coração. Você pode sentar. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou até mesmo acompanhe na tela, no Data Show, e até mesmo em casa, pelo seu computador, pelo seu smartphone, ou pela sua TV conectada, os textos que nós vamos acompanhar aqui nesta manhã. Nós escolhemos essa carta de Paulo aos Coríntios por um motivo muito simples, de um único versículo que não está na primeira carta, está na segunda carta. E eu quero usar esses estudos de Coríntios, juntamente com o pastor Felipe, que vai também ministrar aqui conosco, para que esses estudos sirvam de um alicerce e de uma base sólida para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, você pode abrir o capítulo 13 da segunda carta, verso também, capítulo 13 da segunda carta, é o último capítulo da segunda carta. Você pode acompanhar comigo no verso de número, capítulo 13, versículo 5. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Esses anos de pandemia, esses anos de globalismo, esses anos de muitas narrativas, polarizações, são anos desafiadores para todos nós, que como igreja nós precisamos avaliar tudo que nós estamos vivendo, provando se estamos firmes na fé. A carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós já comentamos aqui, são duas cartas, mas na verdade essa segunda carta, essa primeira carta que nós lemos, é a segunda que o apóstolo Paulo escreveu. Existe uma terceira que também não foi encontrada, e a quarta, que seria para nós a segunda, é a quarta carta, que é esta que nós lemos. Eu quero usar este versículo do capítulo 13, verso 5, gostaria que você guardasse, marcasse esse versículo, para que ele fosse um versículo sempre citado por nós, a começar de mim, a cada pregação. Devemos examinar a nós mesmos, se estamos firmes na fé. Nós podemos frequentar uma boa igreja, nós podemos estar numa boa igreja local, numa boa denominação, mas não estamos firmes na fé em Cristo Jesus. Voltando para a primeira carta aos Coríntios,
O grande problema dos crentes de Corinto é que eles tinham a tendência de serem orgulhosos. Às vezes eles se ufanavam e se vangloriavam de coisas que deveriam fazê-los chorar. Os coríntios tinham a tendência de ficar inchados, insuflados de orgulho. Paulo chega a dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja aparentemente muito avivada, mas muito inchada do seu próprio ego, do seu próprio eu. Uma igreja que tinha partidos, partidarismos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo traz de forma incisiva que todos ali eram de Cristo Jesus e não de homens. Não seguiam a homens, mas seguiam a Cristo. Essa igreja arrogante, orgulhosa, no capítulo 4, versículo 6 da primeira carta, Paulo traz a questão do orgulho que nós podemos pontuar aqui. E nós sabemos que a soberba precede a queda. Capítulo 4, verso 6 diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Era uma igreja que precisava aprender a ter muito cuidado com a soberba. No capítulo 5, verso 2, ele vai falar sobre a soberba ainda desta igreja. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. A soberba era tão grande que eles toleravam o pecado, a carne, e nesse capítulo 5 ele está falando de um rapaz que estava amaziado com a madrasta. E Paulo disse: nem mesmo incrédulos, pessoas não crentes, admitem tal comportamento que vocês estão admitindo. E vocês estão ensoberbecidos. E a soberba nos faz ficarmos cegos e não enxergarmos que estamos à beira de um precipício e que podemos cair, como disse Salomão em Provérbios. Ainda no capítulo 8 da mesma carta, versículo 1, ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E é nessa carta que ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O conhecimento ensoberbece. Corinto era também a capital da filosofia, juntamente com Atenas. As duas cidades eram muito próximas. É nessa carta que Paulo faz uma série de explanações, mostrando que, nesse mesmo capítulo, que Cristo é a verdadeira sabedoria. Porque os coríntios buscavam sabedoria, os gregos buscavam a sofia, sabedoria. Sofia quer dizer sabedoria. Quem não leu o livro O Mundo de Sofia? A busca da verdadeira sabedoria. E era esta sabedoria, este conhecimento terreno que os gregos buscavam, valorizavam. Esse é o grande problema da humanidade de hoje, dos dias de hoje. Nós temos grandes filósofos que fazem hoje cafés filosóficos, palestras, discussões, muitas vezes aprofundadas, questões até importantes, mas o conhecimento que Deus tem para nós não é um conhecimento que está restrito ao intelecto, é um conhecimento que vai desaguar na prática, na obediência e principalmente no temor do Senhor, que nos faz desviar-nos do mal, porque o princípio da sabedoria, disse Salomão, é o temor do Senhor. Era essa sabedoria que Paulo agora vai entrar aqui em um apontamento, mostrando essa sabedoria que é o próprio Cristo, em dialética com a sabedoria terrena que os coríntios defendiam e buscavam. Veja, por exemplo, no capítulo de número 1,
pastor Felipe chegou a ler esse capítulo a semana passada, no verso 24, diz, mas os que foram chamados, 1:24, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo, que ele fala tanto no versículo de número 23, como também no verso de número 30. Ele diz que Jesus Cristo é, da parte de Deus, sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Mas o que é que os homens buscam? O que é que as pessoas lá fora buscam? Vejam, por exemplo, no verso de número 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, muitos pensam em conhecer a Deus a partir da sabedoria terrena. Mas Paulo diz, nessa mesma carta, que Deus vai confundir a sabedoria dos homens. Veja o verso número 19. E pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É possível você encontrar pessoas muito cultas, cheias de conhecimento, de erudição, mas que não necessariamente aquele conhecimento se traduz na sua vida em questões práticas, de bom senso e de coerência. Já compartilhei com vocês que eu conheci uma pessoa que tinha PhD em Química, mas na sua vida pessoal, a cocaína, a maconha, dominavam e destruíam a sua vida, o seu casamento e a sua família. Academicamente, PhD em Química, mas na prática, a própria química das drogas destruía, corrompia seus neurônios e destruía e desfacelava o seu casamento. Essa é a sabedoria dos homens, que muitas vezes está restrita ao intelecto, mas o Evangelho não deixa espaço para a soberba ou para a vaidade. E como é que Paulo lida com essa questão, dizendo para nós, aqui nesse capítulo, a partir do verso 26, da nossa vocação. Aqueles coríntios, eles não tinham para que se vangloriar. Eles não tinham de que se vangloriar, porque se eles olhassem para a vida deles, eles iam glorificar a Cristo, porque eles saberiam dizer de onde Deus os havia tirado. Veja no verso 26, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aqueles a quem Deus chamou, que estava na igreja de Corinto, não eram nobres, não eram pessoas de berço, não eram pessoas eruditas e cultas, porque estas pessoas, elas confiam nestes estratos, nestes sedimentos. Veja que Paulo diz para essa carta de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 6, quem eram eles. Você consegue entender quem eram eles a partir do versículo de número 10 do capítulo 6. Ele diz, versículo 9 do capítulo 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, vai marcando comigo, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, leia o verso 11. Ele bate aí na tecla. Tais fostes alguns de vós. Era esse o extrato social que os coríntios viviam, tinham de característica, e foi este povo que Deus resgatou, Cristo resgatou, e os lavou e os santificou. Para que razão esses irmãos tinham de que se vangloriar? Qual a razão? Para que se vangloriar? Para que se ufanar se eles vieram desse extrato? Se eles vieram dessa natureza adâmica caída, corrompida. Veja o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor. Por isso, se alguém tem de se vangloriar, glorie-se
e vanglorie-se no Senhor, e glorie-se no Senhor. Porque seria fútil, seria inútil olhar para nós mesmos e enxergarmos em nós algo bom, porque a graça de Deus nos alcançou, assim como alcançou aqueles irmãos que agora estavam se vangloriando. E Paulo mete a caneta, dizendo que eles não tinham razão alguma para se vangloriar, e ele diz no capítulo 1, se você voltar para o capítulo 1, no versículo de número 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, glorie na graça, glorie-se na graça de Cristo que te lavou, que te alcançou. E aqui fica uma lição para todos nós, que chegamos a Cristo, que conhecemos a Cristo, que Cristo nos revelou, como nós não podemos desprezar as pessoas que estão lá fora. Deus pode também alcançá-las, lavá-las, santificá-las e purificá-las. Eu quero trazer 3 considerações importantes a partir desse texto, vivendo para glorificar a Deus. Como eu posso viver para glorificar a Deus? Em primeiro lugar, Paulo relembra os crentes de Corinto quem eles haviam sido. Lembre-se hoje quem nós éramos. Lembre-se hoje quem você era, aonde você estava. Aonde você estava. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nós éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, filhos do mal, do engano, mas agora nós somos filhos de Deus. Agora nós fazemos parte do reino de Deus, e esse transportar foi uma obra de redenção de Deus que com seu braço forte nos resgatou. Qual a razão que temos de nos vangloriarmos, de trazermos a glória para nós, de estarmos arrogantes, vaidosos na casa do Senhor? Eles estavam cheios de vaidade. Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade, trazendo para a glória de Deus, para a glorificação de Deus. E o Senhor chamou aquele povo, não por causa do que eles eram, mas a despeito disso, porque eles eram terríveis pecadores como nós éramos, e Paulo coloca cada um deles, eu e você, no nosso devido lugar. Se temos de nos vangloriar, de nos gloriarmos, nós vamos nos gloriarmos no Senhor, e é o que Paulo diz no verso 31. A segunda lição que aprendemos aqui é que Paulo relembra aos crentes de Corinto o motivo pelo qual Deus os chamara. E que hoje de manhã Deus faça relembrar você o motivo pelo qual Deus te chamou. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fracas e os sábios. Veja o versículo de número 27, diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E por que Deus escolheu você? Vocês lembram do livro de Juízes? Quando Gideão é chamado, ele diz: Senhor, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, eu sou a família mais pobre. E Deus disse: eu sou contigo, varão. Vai nessa tua força. Quando nós olhamos para a crise do livro de Juízes, Deus levantou Débora, uma mulher que era desprezada pela sociedade vigente da época, e Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Os pastores, nós acabamos de sair do Natal, os pastores do campo de ovelhas foram os primeiros que estiveram em contato com o menino Jesus. Foram eles que receberam um coral de anjos cantando Hosana nas alturas. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Mas é bom lembrar que José, lá no Egito, chamou seus irmãos e disse a seus irmãos: não fala para Faraó que vocês são pastores de campo de animais. E a Bíblia diz lá em Gênesis 43 que os pastores de campo de animais era a profissão mais vergonhosa, humilde que existia naquela época. E foram aos pastores que a melhor orquestra do universo cantou e se revelou. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe o tolo, o fraco, o humilde, o desprezado para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade da graça.
Sabe o que é que o mundo perdido aí fora valoriza? Vamos ver o que é que ele valoriza. Valoriza o berço de ouro, valoriza o status social, valoriza o sucesso financeiro, valoriza o poder político, valoriza o reconhecimento, valoriza o nome da família. Qual é a sua família? Qual é o nome da sua família? O sobrenome da sua família? Mas nenhuma dessas coisas pode recomendar você e eu para a vida eterna. O que as pessoas do mundo dão valor, elas dão valor ao berço ilustre, ao nome da família, ao lugar onde a pessoa mora, à faculdade que ela cursou, a posição que a pessoa ocupa na sociedade. São essas coisas que o mundo ama, são essas coisas que o mundo valoriza. E Paulo diz que ele não dá valor a nada disso. É lógico que estas coisas elas podem ter seu sentido. Eu costumo dizer que Moisés jamais poderia subir ao trono de Faraó, entrar no palácio de Faraó, se ele não tivesse um currículo que fizesse a altura para que ele entrasse e tivesse acesso direto com Faraó. Deus não despreza os currículos. Deus não despreza a formação de Paulo, mas Deus trata com Paulo, manda ele para o deserto da Arábia. Paulo considera todo o seu currículo lixo, esterco, mas ele consegue entrar em vários locais com toda a sua formação, mas ele não confiava no seu currículo, na sua formação. Como muitos de nós temos que aprender ao longo da vida que qualquer um de nós não está vacinado aqui para situações de lutas, de perdas, de fracassos e situações difíceis. Até uma virose, um vírus, uma bactéria pode deixar um grande médico na cama e no leito da morte. Maldito é o homem que confia no homem, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Se temos de nos gloriarmos, vamos sair daqui hoje de manhã gloriando-se no Senhor, porque tudo é dele, é por ele e para ele. Você teve acesso a essa universidade? Dê glória a Deus. Você está hoje com um bom trabalho, um bom salário, não fique dizendo que é seu mérito, que é sua competência, é a mão de Deus na sua vida. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus no pouco, glorifique a Deus no muito. Não se esqueça, quando Deus te colocar no muito, lembre-se de Deuteronômio capítulo 8, eu te deixei passar por esse deserto para que você dependesse de mim, mas cuidado para que quando você entrar na terra prometida, não se esqueça do Senhor teu Deus. Quantas vezes as pessoas começam a valorizar aquilo que elas receberam de Deus e elas valorizam a bênção mais do que o próprio Deus. Nós vamos ouvir de pessoas que às vezes chegam a dizer, aquela igreja ali não faz mais parte do meu nível, só porque elas entraram no nível de trabalho, de emprego, acadêmico, universitário, com pessoas que pensam mais do ponto de vista delas, porque tem muita gente que pensa e pensa de forma errada, com as motivações erradas. Então cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. São essas coisas que o mundo ama e valoriza. João diz na sua primeira carta, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, disse João, bem como as suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em terceiro lugar, Paulo relembra os crentes de Corinto a herança deles em Cristo. Vamos dizer isso. Ele relembra os crentes de Corinto a herança deles em Cristo. Ele relembra a herança. E ele diz para nós, para você e para mim, que a nossa herança está no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha a nossa herança: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus se tornou da parte de Deus esses 4 elementos que eu quero trabalhar com vocês agora de manhã: sabedoria, justiça, redenção e santificação. Como é importante saber hoje de manhã, a partir desse texto, a nossa herança.
Tem uma música muito antiga que nós cantávamos, acho que foi o grupo Koinonia que gravou, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto que eles precisavam lembrar qual era a identidade deles. Paulo já havia dito em Efésios, já havia dito em outras cartas, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiros? Co-participantes da mesma herança que pertence a Cristo, pertence a mim, pertence a você. A herança de Cristo é nossa. Ou você se esqueceu que Hebreus capítulo 12 diz que eu e você já temos chegado, está sentado? A assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. Eu vou dizer de novo. Você e eu temos chegado à assembleia dos primogênitos. Sabe por quê? Porque lá no céu não tem filho de segundo grau, terceiro, quarto, quinto. Lá no céu, na eternidade, todos foram nivelados na mesma estatura que está em Cristo, primogênito. A primogenitura. Portanto, é a assembleia dos primogênitos, porque a herança do filho pródigo era a herança do filho mais velho que estava em casa. Quando o filho pródigo voltou, ele ficou enciumado. O filho mais velho ficou enciumado, lembra da parábola de Jesus? Ele ficou enciumado, e o que foi que o pai disse para o filho mais velho? Mas está tudo aqui, é teu, e é dele. Portanto, a assembleia dos primogênitos, arrolados nos céus e aqui na terra, devem se gloriar no Senhor e não naquilo que o mundo valoriza das coisas desta terra. Nós cantamos hoje de manhã, antes do culto aqui da palavra, antes da pregação, o brilho deste mundo cai. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença. Nada desta terra, nada deste mundo se compara à nossa herança que temos em Cristo Jesus. Portanto, vamos buscar nesse terceiro ponto, relembrar a nossa herança. Primeiro, Cristo, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria. O que Paulo quer dizer como sabedoria? Nós diríamos que Jesus, do ponto de vista de Paulo nessa carta, é a exegese de Deus. Você quer entender, conhecer Deus, você precisa passar por Jesus. Jesus é a exegese. Exegese é uma ação que nós fazemos na hermenêutica, que é a doutrina da interpretação, que você vai interpretar o texto. Se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer a Cristo. Passar por Cristo, porque Ele é a nossa exegese. Veja o verso 24. Nós já tínhamos lido. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu não sei se você já leu Provérbios capítulo 8 esse ano. Estamos no início do ano e é sempre bom fazer a leitura de Provérbios o capítulo do dia. Hoje, por exemplo, é 16. Então você vai ler Provérbios 16. Provérbios 16 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas Provérbios 8 é um texto muito bonito, e o capítulo 9 também, que vão nos afirmar que a sabedoria, estava com Deus desde o princípio. Em Provérbios 8, a sabedoria é personificada, porque em Provérbios 8, Salomão está falando que aquela sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Verbo, é a própria palavra de Deus que desde a eternidade sempre existiu. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Você verá a riqueza de Provérbios, você verá o entendimento do que Paulo quer dizer, porque os homens no mundo grego valorizavam o logos, que hoje é nome de carro. Logos. Logos é o discurso. Os gregos não eram tendenciosos, propensos à escrita. Eles aprenderam a colocar o pensamento aqui na escrita por meio dos hebreus. Os hebreus valorizavam a escrita, mas os gregos não. Os gregos buscavam
a filosofia, o pensamento, a crítica do pensamento, a razão e não necessariamente a escrita. Eles entendiam que na medida que você pegasse o pensamento e escrevesse, você poderia perder ou até diluir aquele pensamento. E até mesmo se entendia que eram pessoas inteligentes aqueles que interpretavam os enigmas gregos. Dava-se o enigma, quem interpretasse era sábio. Tinha um pensamento aprimorado, muito culto, muito erudito. E, na verdade, na prática, não necessariamente, como nós já explicamos aqui. Mas em Provérbios, capítulo 8, Salomão vai falar e ele começa a escrever esse texto e, de repente, o texto fica personificado na primeira pessoa do singular. Eu, a sabedoria. Eu, a sabedoria. Eu, a sabedoria. Veja o versículo 1. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, eu clamo. E é o que nós estamos pedindo a Deus, que Deus dê sabedoria dele aos governantes. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens, entendei, ó simples, a prudência, vós nécios, entendei a sabedoria. E aqui ele já entra falando de Jesus, porque quando Jesus chegou à terra, ele falou em parábolas, ele falou em símiles, ele falou em figuras de linguagem, e o versículo de número 6 diz, ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Versículo 10, aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Agora veja o verso 12, leiam. Eu, a sabedoria com S maiúsculo, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E é esta sabedoria que Salomão está falando no verso 15, por meu intermédio reinam os reis. Os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram diligentemente me acham. Quantas vezes vamos encontrar na igreja pessoas analfabetas, pessoas indoutas, que na prática elas têm mais sabedoria, porque elas conhecem a sabedoria que vem do alto, a partir das escrituras sagradas e do temor do Senhor em seus corações. É por isso que você vai encontrar pessoas simples nas igrejas, muitas vezes, pessoas que não têm um currículo tão aprimorado como alguns lá fora têm, e que essas pessoas trazem mais sabedoria, conhecem mais a Deus do que muitos que priorizam e buscam mais estas coisas terrenas. Na verdade, Deus não está desprezando o conhecimento intelectual, acadêmico. Deus não está desprezando a ciência. Muitas vezes o homem tem esse conhecimento, mas ele não tem o temor do Senhor. É o conhecimento intelectual, sem o temor do Senhor. E Salomão vai dizer por diversas vezes em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É esse temor que nos dá o discernimento de sabermos aquilo que é certo e o que é errado. E nós tememos de como esta nação e como o país tem sido dominado pelo engano. As nações da terra debaixo do engano, porque nós estamos vivendo dias em que a verdade é mentira, a mentira é verdade e não há mais parâmetros. É possível até em que muitos possam dizer, eu darei o meu voto àquele
que destruiu e quase arrombou e quebrou a nação. E eu prefiro votar desta forma, e isso deixa muito claro a falta de sabedoria, de discernimento e de temor que a nação precisa buscar em Deus, urgentemente, a começar da igreja. Inclusive até alas da cristandade, inclusive até alas do cristianismo, dominados pelo engano teológico e pelo liberalismo do púlpito, daquilo que se prega, distorcendo a verdade, chamando a verdade de mentira. E Isaías continua incisivo a dizer: ai dos que chamam o bem de mal, ai dos que chamam o mal de bem, e ai dos que distorcem a verdade e a justiça. Porque eles podem ter o conhecimento intelectual, mas eles não têm o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Portanto, nesse capítulo número 8, a sabedoria, ela é personificada e ela aponta para Jesus. O versículo 22 diz: o Senhor, com S maiúsculo, me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, a sabedoria. Desde a eternidade, verso 23, eu fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. É por isso que João começa o evangelho: no princípio era o Logos. Logos é uma palavra grega. No princípio era o verbo, era o discurso, era a palavra. E essa palavra era a própria sabedoria, a expressão de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E disse Deus, e todas as vezes que Deus falava, o próprio Cristo, a sabedoria, verbalizava. É nessa hora que nós entendemos que o Pai é chamado em Hebreus de arquiteto. O Filho é quem dá o comando, eu costumo chamar de engenheiro. E o Espírito é o pedreiro que executa. E a Trindade atuava e atua até hoje de uma forma uníssona. O Pai pensa, o Filho verbaliza, o Espírito executa. Foi assim para a sua salvação. O Pai quis salvar a irmã Márcia Estopa. O Filho disse: eu irei, eu pagarei o preço. O Espírito veio para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Mas no princípio, o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? O pensamento, a palavra, o logos, a sabedoria, que Provérbios capítulo 8 está nos afirmando. Versículo 25 diz, 24, antes de haver abismos eu nasci, antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver os outeiros eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Leiam, aí estava eu quem? A sabedoria. Sabedoria estava ali. O verbo estava ali. O Logos estava ali. Cristo estava ali. Que maravilha. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, verso 28, 29, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Versículo 30, leiam. Então eu estava com ele. Olha como a Bíblia é linda. Olha o arquiteto. E era seu arquiteto. O que faz um arquiteto? Chama um arquiteto hoje para o quintal da sua casa cheio de mato. Ele já vê a cozinha pronta. Ele já vê o fogão. Ele já vê a geladeira no local. Ele já vê a mesa. O arquiteto só está vendo mato ali, mas ele está enxergando tudo. Porque antes de ser formado, ele fez o design. Ele desenhou. Ele elaborou, ele projetou. É esta sabedoria, é por isso que João vai dizer em Apocalipse que o Cordeiro de Deus morreu, não há 2000 anos atrás. Ele morreu há 2000 anos atrás para nós, mas ele morreu antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque quando você lê em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali começa a surgir tempo,
matéria e espaço. Mas antes de tempo, matéria e espaço, Deus já existia na dimensão da eternidade. Isso é nosso. Einstein era judeu, Albert Einstein, e ele escreveu um livro pequenininho, falando sobre a quinta dimensão. Sabe o que é isso? A quinta dimensão? Porque ele disse, Deus criou tempo, matéria e espaço. Quando nós sairmos dessas três dimensões, como a minha sogra acabou de sair, nós entramos, segundo ele, judeu, na época, na quarta dimensão, que é o estado intermediário. A mansão dos mortos. Ele era judeu e sabia da mansão dos mortos. Mas ele disse, um dia todos estaremos na quinta dimensão, na dimensão da eternidade, que Moisés escreveu no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a dimensão. E nós fomos criados não para ficarmos reclusos nessas três dimensões, nós vamos para a eternidade. Nós já temos a vida eterna. E é isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Se vocês querem buscar, vangloriar-se na sabedoria de Corinto, na capital de Atenas, o berço da filosofia, o palco do conhecimento filosófico grego, buscando se vangloriar na Sofia, eu quero dizer a vocês que Cristo, da parte de Deus, é a sabedoria. Isso é tão bonito, meus amados. Ele diz no versículo número 30, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias. Versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. E tudo que ele vai pedir na carta, no livro de Provérbios, principalmente no capítulo 9, 10, 11, 12 em diante, é que nós tenhamos sabedoria. Voltemos para 1 aos Coríntios, capítulo 1. Paulo está dizendo que essa herança que nós temos, uma delas é a sabedoria. Que Cristo é a sabedoria. Quando você olha para Abraão, ele ficou com as piores terras. Parece que Ló ficou com as melhores terras. Anos depois, vamos perceber que Abraão tinha ficado com um Deus todo-poderoso. E mesmo Ló tendo ficado com as melhores terras, aquelas terras eram as terras de Sodoma e Gomorra, que receberiam juízo. O capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, entretanto, no verso 6, nós expomos sabedoria entre os maduros, entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Você percebeu que ele falou aí a sabedoria deste século? Olhem para mim agora. Paulo vai dizer, se Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, soubessem o que estava por trás da cruz, com a sabedoria deste século, inclusive o diabo, com a sabedoria deste século, eles não conseguiram entender que na sabedoria de Deus, Cristo deveria morrer na cruz, porque ao morrer na cruz, ele mataria a nossa natureza, e ele morreria como unigênito, mas ressuscitaria como primogênito. Sabe o que o diabo aprendeu depois da cruz, da ressurreição? Que pena, eu achei que eu tinha matado o único filho. Eu caí na arapuca de Deus para gerar milhões de filhos para Deus. Porque agora Jesus passou a ser primogênito, porque a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas é poder e sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Como é que você vai admitir que haverá salvação na cruz, que era o pior tipo de local para colocar alguém que era um assassino, um criminoso? Morrer naquela cruz era símbolo de vergonha, mas a cruz se tornou vitupério, vergonha aos olhos humanos, mas é que eles não sabiam o que estava por trás da cruz. E é tão lindo isso que o primeiro sermão de Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, ele diz que Deus determinou pelo seu desígnio, desde a eternidade, a morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo não foi fatídica. A morte de Cristo não foi acidental.
A morte de Cristo foi um propósito de Deus estabelecido antes da fundação do mundo, que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, as multidões estavam como peças de um quebra-cabeça que Deus montou, e até o diabo caiu na arapuca, porque se eles olhassem pela sabedoria de Deus, eles entenderiam o que aconteceria na cruz. Mas como eles olharam pela sabedoria terrena, a Bíblia diz que se eles soubessem desse plano sábio de Deus, jamais teriam crucificado a Cristo. Por que jamais? Porque o diabo não gostaria de que você e eu fôssemos gerados como filhos. Mas foi o que aconteceu, porque o plano deu certo, o plano perfeito. E o capítulo 2 diz no versículo de número 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, a sabedoria de Deus, leiam, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos para a nossa herança. Essa é a primeira, sabedoria. A segunda, vamos para o capítulo 1, verso 30, justiça. É Ele quem abre as cortinas para entendermos a vida. Se olharmos para as lentes de Jesus, nós entenderemos o significado da sua obra. E a justificação agora que Paulo fala, Ele é a nossa justiça, é a mensagem principal da cristandade. E é a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou ela cai. Porque nós estamos aqui porque Martinho Lutero também, lá há 500 anos atrás, lendo Romanos capítulo 1, descobriu que o justo viverá pela fé e que nós fomos justificados gratuitamente em Cristo, não por mérito, não por obras, porque Cristo é a nossa justificação. E o que é justificação? Não me responda o que um aluno respondeu na teologia, que é o ato pelo qual eu formato o texto no Word. Não. Justificação é o ato pelo qual Deus declara o ímpio, o pecador, justo diante de Deus. E Deus olha, como dizia João Calvino, Deus olha para mim, Deus olha para você e vê Cristo em nós, porque Ele é a nossa justificação. A terceira herança, doutrina, ele diz, Ele é a nossa santificação, porque é através dele que você é separado para servir a Deus. E em Cristo, você se tornou posicionalmente santo. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, ele diz aos santos. Veja o capítulo 1, verso número 2, a igreja de Deus, aos santificados em Cristo. Ele usa o verbo no particípio passado. Aos santificados, chamados para ser santos. Ele já fala das duas santidades. A posicional e a processual. Aos santificados, ou seja, aos que são santos. Sabe o que é ser santo? Ser separado. Você é separado de Deus, para Deus. Ninguém diz amém, irmãos? Acho que é o almoço já, a fome. Você é separado por Deus. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que nós somos vasos de barro e vasos de honra devemos ser. Vasos separados. Se somos vasos separados, se somos santificados para uso exclusivo de Deus, não há lugar para a prostituição. Não há lugar para o engano, não há lugar para a mentira, não há lugar para o orgulho, não há lugar para a natureza adâmica, porque esse vaso foi separado para a glória de Deus. E ao mesmo tempo ele diz, chamados para ser santos, porque ele entende que a santidade, ela é processual, ela é progressiva, ela é crescente. E o último aspecto da nossa herança que ele cita aqui nesse capítulo 1, verso 30, ele é a nossa redenção. Sabe o que é redenção? É o preço que foi pago para que você e eu fôssemos arrancados como despojos das potestades das trevas e fomos agora subordinados e transportados para um novo Senhor, para um novo amo, que é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você e eu reinaremos com Ele para sempre. Redenção
é uma palavra muito pertinente ao pensamento do Velho Testamento. Redimir, resgatar por um preço que vai ser pago. Você pode lembrar de Ruth e sua sogra Noemi, que foram resgatadas por um remidor, por um resgatador. E teria que ser um parente próximo. Era preciso ser do mesmo parentesco, um parentesco próximo. E eu quero lembrar aos irmãos, nesta manhã de domingo, início de tarde, que Cristo se tornou homem para se tornar nosso parente próximo, a fim de nos resgatar e nos redimir da lei, da maldição do pecado e nos transportarmos para o reino do seu Pai. Ele se tornou nosso irmão, ele se tornou homem. Lembram de Noemi? Ela não poderia ser resgatada por qualquer um, tinha que ser por um parente bem próximo. E Cristo é o nosso parente, Ele é filho do homem, Ele é filho desta terra, nasceu de uma mulher e pôde dar a sua vida, porque Hebreus 7 diz que Ele tinha uma vida indissolúvel, sem pecado, Ele podia dar a sua vida, Ele podia reassumir a sua vida pela ressurreição e pagar o preço e tornar eu e você filhos de Deus. Portanto, para que se vangloriar do que nós éramos, do que nós somos? Paulo diz, glorie-se no Senhor, porque Cristo se tornou da parte de Deus. Vamos dizer juntos? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É interessante que nós vemos aqui os 3 tempos da nossa salvação. O tempo passado, nós fomos salvos, porque Jesus é a nossa justificação, fomos justificados. O tempo presente, nós estamos sendo salvos, porque Jesus é a nossa santificação. Porém, o tempo futuro, nós seremos salvos, porque Jesus é a nossa redenção. E nós aguardamos um dia em que até esse corpo corruptível será redimido. E é esse capítulo 15 dessa carta que Paulo vai dizer, naquele dia, o corruptível será revestido da incorruptibilidade e a nossa redenção se aproxima cada vez mais, onde todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, serão transformados em um ser incorruptível. Corinto era uma igreja depravada, era uma igreja dividida e era uma igreja desonrada. Hoje de manhã eu concluo dizendo que nós devemos julgar a nós mesmos antes de julgar e avaliar as igrejas de Cristo. Nós fomos chamados para ser santos, para ter comunhão e para glorificar a Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você, será que nós vivemos à altura desse chamado? Será que nós estamos nos gloriando nele? Nós devemos viver para a glória de Deus. Não temos nada a nos vangloriar. Nenhum de nós tem o direito de buscar o passado de quem quer que seja. O nosso passado é lixo, é sujo, é mau, é depravado. Paulo diz que existem coisas, até que os incrédulos lá fora fazem, que não convém a santos mencionar. Quanto mais resgatar o passado de um irmão e de uma irmã, censurá-lo, privá-lo, desprezá-lo, ou até mesmo se comportar como mundano, no tempo da graça, depois que a graça chegou até nós, seria de uma insensatez. Aquela igreja tinha muitos dons, aquela igreja tinha muitas virtudes, mas ela estava profana, dividida e desonrando o seu próprio chamado, não honrando a sua vocação. Paulo diz em Efésios que nós devemos responder com dignidade o chamado da nossa vocação. Não temos em que nos vangloriarmos em nada. Nós temos que trazer toda a glória para o Senhor. Eu encerro lendo com você de pé o versículo de número 29, 30 e 31. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquela igreja tinha até gente em adultério, em sodomia, em prostituição e roubalheira, para nos mostrar que eles estavam se vangloriando de forma ilícita, esquecendo que deveriam dar suas vidas para a glória de Deus. Um dos primeiros princípios do catecismo de Westminster nos diz que nós fomos chamados para glorificar a Deus. Viva a sua vida esse ano 2022 com toda a força, com toda a intensidade, para a glória de Deus. Quer morramos, quer vivamos, disse Paulo, vivamos para a glória de Deus. Pai querido, nós trazemos esta palavra, te agradecemos por esta carta, que tem tanto a nos ensinar. Queremos te pedir perdão pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa tendência que temos de qualquer coisinha que recebemos ou adquirimos, nós já nos tornamos autossuficientes, independentes, donos de nós mesmos, insanos e muitas vezes irracionais e brutos. Que o Senhor nos livre do espírito do engano, que o Senhor nos faça recordar nesta manhã, início de tarde, a partir das escrituras que acabamos de expor, de que vamos nos gloriar tão somente no Senhor. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, santificação e redenção. Ajuda-nos a relembrarmos quem somos, aonde estamos, de onde fomos arrancados e para onde vamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz.